da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Feche seus olhos e vamos falar com Deus nesta hora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, Davi, ele cometeu um pecado muito grave quando ele deita-se com Batseba e depois ainda ele trama uma maneira de matar o marido dela. O que ele fez foi gravíssimo. E Deus, ele pode nos perdoar dos nossos pecados. O único pecado que a Bíblia diz que não há perdão, nem nesta vida e nem na próxima, que é a eternidade, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas qualquer outro tipo de pecado, por mais grave que ele seja, Deus perdoa se há arrependimento. Mas isso também não nos livra das consequências. Davi pecou, Deus perdoou ele depois, mas ele teve consequências disso. Ele deitou-se com uma mulher em oculto e depois tramou a morte do seu marido. Depois o seu próprio filho, que ele mais amava, de todos os filhos que ele mais amava, Absalão, tentou contra a vida do próprio pai, queria matar o seu pai. Davi tem que abandonar o palácio, o trono, fugir. E Absalão pega as mulheres de seu pai e deita-se com ela numa tenda à vista de todo Israel, profanando o leito do seu pai. Mas, como eu disse, as consequências a gente acaba pagando. Mas Deus perdoa se há arrependimento. E Davi se arrependeu. Esse é o salmo de Davi. É o salmo de confissão. No versículo de número 4, que nós não lemos, ele fala assim: contra ti pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, ele reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado, e ele atribui a geração pecaminosa que nós temos. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então ele reconhece o seu pecado, confessa, se arrepende, pede para Deus perdão, amados, e ele faz 6 pedidos a Deus. O tema da mensagem dessa noite é 6 pedidos de um pecador arrependido.
6 pedidos de um pecador arrependido. É 6 pedidos de um homem que se arrependeu. O primeiro pedido que ele faz está no verso 10 que nós lemos. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está mandando criar nele um coração puro, porque o coração que estava nele não era puro. Um coração puro é um coração sem malícia, sem maldade. Isto é um coração puro. É um coração limpo diante de Deus. Então, ele está dizendo para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque ele entendia que o coração dele não era bom. A própria Bíblia diz que é do coração do homem, Mateus 15:19, que nascem os maus pensamentos, adultério, prostituição, nasce no coração do homem e o homem acaba praticando. A Bíblia diz: no que há de abundância no coração do homem, isso a boca fala. As pessoas que são muito maldizentes, que gostam de falar um palavrão, é porque o coração dessa gente é dessa forma. Você não pode esperar coisa boa de um coração sujo, de um coração que não é puro. Mas Jesus disse nas bem-aventuranças que bem-aventurados limpos de coração, porque eles se verão a Deus. Então, amados, ele reconhece que o coração dele não é legal. E o primeiro pedido de um pecador arrependido é: crie em mim um coração puro. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós precisamos pedir para Deus que Deus faça o mesmo com a gente, porque o coração da gente não está legal. Aleluia. Então, amados, cria em mim um coração puro. É o primeiro pedido. Não havia nele coração puro, e ele quer um coração puro. Ele quer que Deus crie um coração, porque o coração que tinha nele não era bom. Tanto que coisas que ele tramou, que ele armou, né? Tanta coisa que Davi planejou de mal contra aquele homem, o esposo de Batseba. Mas o primeiro pedido foi um coração puro. Diga comigo, um coração puro. Coração puro. O segundo pedido que ele pede, o segundo pedido de um pecador arrependido, ele diz: e renova em mim um espírito reto. Eu quero que você observe que, por mais que o texto mencione 3 vezes a palavra espírito, só uma está em letra maiúscula, quando se refere a Espírito Santo. Esse espírito que ele está falando aqui, para Deus renova em mim um espírito reto, é o espírito do homem. O homem é corpo, alma e espírito. E ele está falando: renova em mim um espírito reto. Renova, porque ele já teve um espírito reto. Davi teve um espírito reto. Uma pessoa que tem um espírito reto é uma pessoa que age corretamente. É uma pessoa que tem a sua vida, amados, reta diante dos homens. Não tem nada que acuse, não tem nada que aponte para ele, porque é uma pessoa com retidão, uma pessoa que anda retamente, é uma pessoa que é reta diante da sociedade. E ele outrora foi dessa forma. Nós não podemos esquecer que este homem que pede um coração puro para Deus, criar nele e renovar nele um espírito reto, um dia ele foi aos olhos de Deus um homem segundo o coração de Deus. Mas para nós também entendermos e compreendermos que até uma pessoa que é segundo o coração de Deus pode mudar. Pode mudar. Então ele pede: renove em mim um espírito reto.
Ele queria voltar a andar em retidão, queria voltar a andar retamente, ele queria voltar a ser correto novamente, porque uma pessoa correta não faria o que ele fez. Tanto que o profeta Natan, quando foi repreendê-lo, ele usa uma ilustração, nós podemos dizer até uma parábola. Uma parábola é uma história para ilustrar uma verdade. E o profeta Natan chega para o rei dizendo: ó rei, havia um homem que tinha muitas ovelhas, mas tinha outro que só tinha uma única. Ele criava essa ovelhinha como se fosse a filha, era a única coisa que ele tinha. Daí chegou, rei, um viajante na casa do homem rico, que tinha muitas ovelhas, e ele manda buscar a ovelhinha daquele homem que criava como uma filha, a única que ele tinha, e ele mata para servir o seu convidado. Quando o rei ouve isso, ele diz: hoje este homem vai restituir várias vezes de volta o que ele fez, e ainda é digno de morte esse homem. Quando ele falou isso, o profeta olhou para ele e disse: você é este homem, quando você pegaste a mulher que não era tua e deitaste com ela. Está entendendo? Então ele tinha um espírito reto. Outrora ele julgava com retidão, ele agia corretamente, mas agora a vida dele já não estava dessa forma mais, mas porque ele pecou. O pecado acaba fazendo que você não tenha um coração puro. O pecado faz que você não ande mais retamente, não tenha um espírito reto. Mas ele se arrependeu e ele quer que Deus renove nele o que ele tinha outrora. Número 3. O terceiro pedido de um pecador arrependido. Verso 11. Não me lances fora da tua presença. Não me jogue fora. Não me afaste da tua presença. Porque Davi sabia, irmãos. Se você ler a história do rei Davi nunca ia para a guerra sem consultar a Deus. Davi nunca ia lutar contra outro exército sem consultar a Deus. Quando algum exército se levantava, ele consultava a Deus: irei ou não irei? O Senhor dizia para ele: vá, porque eu sou contigo. Ele iria e tinha vitória. Senhor, o exército está vindo contra mim, o que eu faço? Vou ou não vou? Fico aqui ou vou? O Senhor disse: vá, e vá por tal caminho, porque eu estarei contigo. Davi sabia que a presença de Deus na vida dele tirou ele de trás das ovelhas, porque a Bíblia diz que Deus o tirou de trás das ovelhas malhadas e colocou no trono de Israel para ser pastor do seu povo. Davi sabia que ele era um simples pastor de ovelha, de umas poucas ovelhas de seu pai, mas a presença de Deus levou ele para o trono de Israel. Davi sabia que foi a presença de Deus na vida dele que matou aquele gigante que afrontava Israel, Golias. Não me lances fora da tua presença. Escute o que eu vou dizer para você. Você pode perder amigos. Você pode ser rejeitado por familiares. Você pode ser até abandonado por uma pessoa que você ama. Tudo isso você vai superar. Agora, quem conheceu a presença, quem andou debaixo da presença, quem já sentiu a presença,
não vai nunca mais conseguir viver sem ela. Sempre será um vazio na sua vida a presença. Certa feita, o povo de Israel peca contra Deus. Moisés subiu para o monte e ficou 40 dias lá. Quando Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos. Só que nos 40 dias que Moisés fica no monte, a Bíblia diz que o povo se dispersa. E o povo fica dizendo: cadê Moisés? Não sabemos o que é feito de Moisés. E ele pega e diz para Arão, se não for do céu, desliga. E ele pega e diz para Arão, o povo diz para Arão, irmão de Moisés, sumo sacerdote, não sabemos o que é feito de Moisés, faze um Deus para nós. E daí que o povo faz o bezerro de ouro. Êxodo 32. Faz o bezerro de ouro e diz: este é o Deus que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E começa a dançar, já começa a beber, já começa a se prostituir. Moisés está lá em cima do monte. Deus diz para ele: desce, porque o teu povo se corrompeu. Deus nem já disse o meu povo, Deus para Moisés: o teu povo se corrompeu. Deus ficou tão irado com eles que Deus diz para Moisés: eu vou acabar com este povo, e de ti, Moisés, vou fazer uma grande nação. Moisés intercede a Deus, roga a Deus para que Deus não faça isso. E por fim, Deus ouviu Moisés. Olha que legal. Deus ouviu um homem. Porque Moisés disse para ele: Senhor, se tu fizeres isso, vão dizer que tu não foi capaz de cumprir o que prometeu com esse povo, que o Senhor tirou eles do Egito, mas não pôde levá-los aonde o Senhor disse que ia levar, a terra de mana, leite e mel, e por isso matou eles. O que vão dizer do teu grande nome? Olha que inteligente, Moisés. E por fim ele diz assim, ó: e se não podes perdoar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Ou seja, então te mata eu também. Está certo, Moisés. Eu não vou mais destruir esse povo. Só que tem um porém. A minha presença não irá mais com vocês. Eu não vou mais andar com vocês. Vou enviar um anjo para guiar vocês, mas a minha Shekinah, a palavra Shekinah é presença. A minha Shekinah, a minha presença não vai ir com vocês, para que eu não destrua este povo no caminho. Porque é um povo de dura serviço. Quando o povo ouve que Deus não ia com eles, o povo entristeceu. O povo chorou, o povo lamentou. Por quê? Porque eles sabiam, irmãos, que era a presença de Deus que garantia a nuvem durante o dia para proteger eles do sol do deserto. Era a presença de Deus que dava a coluna de fogo durante a noite. Que o deserto à noite, em vez de ser quente, ele é frio, chega a 0 grau, e lá estava a coluna de fogo para aquecer e iluminar eles. Era a presença de Deus que fazia que o calçado não gastasse, o pé não inchasse e a roupa não envelhecesse enquanto eles andavam naquele deserto escaldante. Era a presença de Deus que fazia a água verter da rocha quando eles tinham sede. Hoje em dia, se você quiser dizer em alguns lugares, tem um anjo aqui, o povo grita. Mas se você dizer Deus está neste lugar, o povo nem glória dá. Moisés disse para Deus: Senhor,
se a tua presença não for conosco, eu não saio daqui. Ou seja, vou ficar acampado neste mesmo lugar, não vou a lugar nenhum se a tua presença não for conosco. E de tanto Moisés insistir, Deus disse: Moisés, a minha presença irá contigo. E daí Moisés falou para Deus: se não for, eu não vou. Ou seja, o Senhor sabe, se não for, eu não vou. Está entendendo a importância da presença de Deus? Ele diz: não me lances fora da tua presença. Um homem fora da presença de Deus, irmãos, volta à sua origem do pecado. Primeiro pedido, um coração puro. Segundo pedido, renovar nele um espírito reto. Terceiro pedido, não me lances fora da tua presença. Quarto pedido, no verso 11: não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. A Bíblia nos mostra em Mateus 12, a partir do versículo 40, Jesus narra na palavra dizendo que Deus expulsa os demônios que habitam no homem. E esses demônios saem e andam por lugares áridos. E de vez em quando eles voltam à velha casa. E se ela estiver vazia, eles trazem consigo mais 7 espíritos. E a Bíblia diz que o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Deixa eu explicar para você. Quando nós aceitamos a Jesus, os demônios que atuavam na nossa vida são expulsos da casa corpo. A nossa casa é um templo, é uma morada. E Deus coloca o seu Espírito nesta casa. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, que habita de nós, proveniente de Deus, que nós não somos mais de nós mesmos, mas pertencemos a Deus. E devemos glorificar Deus com o nosso corpo e com o nosso Espírito. Então, amados, Davi não queria perder o Espírito Santo. Não queria que fosse tirado dele o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo, em João capítulo 16, versículo 7, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente sem o Espírito Santo, irmãos, a gente olha para o pecado e não tem discernimento. Mas se a gente tem o Espírito Santo, ele diz: isso é pecado, não peca contra Deus. Ele que nos faz lembrar da justiça. Isso não é correto, isso não é certo. E nos lembra do juízo. Tudo que nós fizemos, Deus trará a juízo. E Davi pede: não tires, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não tira de mim o Espírito Santo. Jesus prometeu para a igreja, que o Espírito Santo, João 14,16, eu não vos deixarei órfão, eu vos darei outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conhecereis, porque habita em vós e estará em vós. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas não vou tirar vocês órfãos, não. Eu vou dar para vocês o Espírito Santo. Em João 20, 22, ele assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
retire de mim o Espírito Santo. Aleluia. Escute o que eu vou dizer para você. Você vê que ele não diz para Deus: volta a dar-me o teu Espírito. Ele está rogando para não tirar dele. Porque alguém pensa, quando a pessoa peca, o Espírito Santo sai dela. Não. O Espírito Santo luta em você para te convencer que você pecou e que você precisa se arrepender. Foi o Espírito Santo que fez Davi reconhecer o seu pecado e pedir perdão a Deus. Então, quando o homem peca, o Espírito não sai do homem. Ele permanece. A menos que o homem se entregue totalmente para o pecado e volte para o mundo e volte a praticar tudo que praticava. Daí o Espírito Santo não está no mundo. O Espírito Santo está na igreja. Então ainda ele tinha o Espírito, está dizendo: não retire de mim o Espírito Santo. Nós não podemos perder o Espírito Santo, porque ele está nos preparando para sermos arrebatados. Ele que vai nos fazer ouvir o suar da trombeta. É ele que vai, amados, transformar o nosso corpo na hora do arrebatamento. Vai fazer que aquilo que é mortal seja imortal, seja revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. É o Espírito Santo que vai fazer isso na hora do arrebatamento. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Diga comigo: não retires de mim o teu Espírito Santo. O quinto pedido de um pecador arrependido está no verso 12. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando você peca, você perde a alegria da salvação. Aquele prazer de estar na igreja, aquela alegria de estar na presença de Deus, aquela alegria de servir a Deus, aquela alegria pela palavra, aquela alegria de ser salvo. Quando você peca, você perde a alegria. Quando você está em pecado, você não sente essa alegria. Pelo contrário, vai sentir uma tristeza interior. Porque quando o homem está em pecado, o Espírito Santo está triste dentro dele. A Bíblia diz em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia diz em Tiago 4:5 que ele tem ciúmes de nós. E Davi sentia uma tristeza muito profunda. Tristeza que Judas sentiu tão grande que levou a ele a pendurar uma corda e se enforcar, porque vendeu Jesus por 30 moedas. Há muitas pessoas dentro da igreja que, pela vida que estão vivendo, amados, não tem mais a alegria da salvação. E a Bíblia diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que nos fortalece. A alegria da salvação. E quando a pessoa perde essa alegria, é porque ela está em pecado diante de Deus. Pecados que praticamos com os olhos. A Bíblia nos diz que pecamos com os olhos. A Bíblia nos ensina que pecamos com o pensamento. Nós pecamos com palavras e com atitudes também que nós tomamos. Mas há muitas formas de pecar. Há muitas formas de pecar. Então ele pede: torna a dar-me a alegria da salvação. A alegria que quando ele tinha diante da arca de Deus,
Davi saltava, dançava, pulava, de tanta alegria que ele sentia, que até incomodava as pessoas que não tinham essa alegria. Sexto e último pedido de um pecador arrependido: sustém-me com um espírito voluntário. A palavra sustém significa segura para que não caia, para que eu continue de pé, me segura para que eu fique de pé, com espírito voluntário. O espírito voluntário contribui para o desenvolvimento de uma sociedade melhor e mais solidária. Um espírito voluntário, irmãos, é algo do bem do homem, que nasce no homem, é o desejo de querer fazer o bem para os outros. Não tem aquelas pessoas que vão ajudar em asilos, vão ser voluntários, em várias classes da sociedade onde precisa de ajuda, as pessoas se dispõem a ser voluntários. Tem pessoas que são médicos, atendem em hospital, consultórios particulares, mas também, amados, fazem um trabalho voluntário. Ou seja, eu fui abençoado, eu fui bem sucedido, e eu quero retribuir para a sociedade, eu quero retribuir para as pessoas que estão à minha volta, eu quero ajudar de alguma forma. É isso que Davi estava dizendo. Porque, amados, tem muitas pessoas pensando só em si próprio, egoístas, soberbas, que só pensam em si próprio, só pensam no seu umbigo, só pensam na sua própria vida e não está nem aí para os outros. Davi disse: não, eu fui chamado para ser rei, para cuidar das pessoas. Ele diz: segura-me para que não caia e eu continue ser uma pessoa voluntária. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos, irmãos, como igreja, ter um espírito voluntário, que quer ajudar, que quer participar. Uma pessoa que tem um espírito voluntário, quando você diz: irmãos, vamos ter que fazer tal coisa, vamos precisar de algumas pessoas que nos ajudem, a pessoa já levantou a mão e disse: eu sou o primeiro. Eu estou aqui para ajudar. Espírito voluntário. Tem gente que já foi voluntário, tem gente hoje que não quer, irmãos, ser voluntário de nada, não quer fazer nada mais. Antes se oferecia, agora foge. Antes queria fazer, agora se esconde. Nós não podemos esquecer que somos dependentes de Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Inclusive a saúde que você tem foi Deus que te deu. Não se esqueça que um dia a água pode bater, amados, no teu pescoço, e você vai precisar de ajuda. E é a Deus que você vai recorrer. E pode ser que recorra também a pessoas. E daí as tuas atitudes vão dizer se Deus vai te ajudar ou não vai te ajudar. As tuas atitudes vão dizer se as pessoas vão te acolher e vão te ajudar ou não vão te ajudar. Davi está pensando só nele. Davi mudou o pensamento. Ele diz: sustém-me, me segura para que não caia, para que eu continue de em pé, com espírito voluntário. Continue desenvolvendo um trabalho em favor dos outros. Amém? Amém. Escute o que eu vou dizer para você. Nós somos um canal de bênçãos. Eu vou repetir.
Nós somos um canal de bênçãos. E tudo que Deus nos abençoa é para que nós abençoamos a outro. E para nós nunca vai faltar por abençoar alguém, por ajudar alguém. Não tem esse pensamento, porque Deus nos dá para compartilhar. Deus quer que nós nos preocupamos uns com os outros. A caridade de Cristo é essa, a Bíblia diz, que assim como Ele morreu por nós, que morremos uns pelos outros. O que significa isso? Que eu tenho que morrer por você? Não. Está falando que Ele morreu, sacrifício. Que assim como Ele se sacrificou por todos, que nós temos que nos sacrificar uns pelos outros também. Nós não podemos ser como o levita, como o sacerdote, que passou diante do homem que estava caído, olhou para ele e passou de largo, e precisou um bom samaritano vir para socorrê-lo. Se você é forte, Deus te deu força para carregar mais alguém. Se não te falta nada, é Deus que tem te sustentado para compartilhar um pouco com quem não tem. Mas não pense só em você, porque se Deus pensasse só nele, ou se Jesus pensasse só nele, Ele não teria vindo neste mundo para morrer numa cruz por mim e por você, porque nós não merecemos. E se nós fôssemos ajudar só quem merece, irmãos, quem merece? Quem merece? Primeiro que quem merece não precisa, Deus vai cuidar dele automaticamente. Eu vou repetir, porque quem merece, você pode ter certeza que Deus vai cuidar dessa pessoa e não vai precisar. Mas quem precisa aqui, porque realmente, amados, não merece. Mas nós temos que mostrar a diferença com o espírito voluntário. Amém? Amém. Glória a Deus. Que a gente possa guardar essa palavra e entender. Precisamos de um coração puro. Precisamos de que Deus renove constantemente nós um espírito reto. Porque senão aquilo que era errado para nós, de repente começa a ser certo. As pessoas vão mudando, aquilo que era errado passa a ser certo. Precisamos constantemente pedir para Deus não nos lançar fora da sua presença. Nós precisamos da sua presença. Precisamos saber que Deus está com a gente. A presença de Deus nos dá segurança, confiança. O salmista diz no Salmo 23, verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que tu está comigo. A Bíblia diz em Isaías 43, verso 12: quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passarem pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. A presença de Deus faz que você passe por situações difíceis, sem que nada te aconteça. Precisamos que Deus não retire de nós o seu Espírito Santo, porque muitos de nós eram casa de demônio e hoje somos casa de Deus. Muitos de nós, amados, espíritos malignos, imundos, usufruindo do nosso corpo e fazia nós pecados. E hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Precisamos pedir constantemente que Deus nos dê a alegria da salvação. Sem ela não podemos continuar servindo a Deus. E precisamos pedir a Ele que nos sustente com o espírito voluntário. Amém? Se coloca de pé. Eu quero abençoar você.